Alguém já viu a sua coleção de bonequinhos ou de videogames, por exemplo? Chegou para você e disse o seguinte: olha, eu acho que você deveria procurar um psiquiatra. Talvez você tenha algum distúrbio, algum problema mental que você não saiba. Bem, se você já passou por isso ou algo parecido com isso, esse vídeo é para você. Hoje a gente vai conversar aqui sobre bebê reborn, sobre doença mental na visão da jornalista Adriana Araújo e vamos conversar um pouquinho também sobre influenciadores digitais. Ok? Bem, vem comigo aqui que a prosa hoje deve ser curta, mas eu acho que vai ser interessante para a gente refletir um pouquinho aqui. Vem comigo. Eu não sei como você veio parar aqui, mas você chegou ao canal Que Há Velhinho, um canal da época em que a gente não tinha bebê reborn ainda, mas a gente tinha as meninas querendo ganhar uma Barbie e os meninos querendo ganhar um Falcon. Hoje isso é bem diferente. Hoje provavelmente as mamães querem uma Barbie e os papais querem um Falcon. Ou não. Bem, olha só. Hoje, primeiramente, quero agradecer aqui ao Joey, meu amigo Joey Collection. Sim, amigo que a gente não se conhece pessoalmente, mas acho que já criou um vínculo bem bacana aqui. Tá? O Joey fez uma referência a mim no vídeo dele, eu achei muito legal, que foi justamente sobre a questão de influenciadores digitais, né? Como que a gente se deixa levar muitas vezes em relação a comprar coisas que outros estão indicando. E ele falou, eu confesso que eu fiquei emocionado e envergonhado. Ele falou no trecho do vídeo lá no Instagram, ele falou o seguinte, que comprou o Spectreman da Pipoca Nanquim, ele viu muita gente falando, do Pipoca Nanquim falando, mas que só resolveu comprar quando viu o brilho do meu olhar de eu que não gosto de mangá e pude ter ali o exemplar na mão. Espero que você goste de hoje. Se não gostar, desculpa, indica pro inimigo, ok? Mas enfim, gente, quero agradecer também a todos aí que mandaram sugestões de mangá nesse vídeo aqui. Não sei se o lado de cá vai aparecer aí. Eu falei que eu detesto mangá, tenho preconceito com mangá, mas que Spectreman me convenceu a abrir, pegar e ler o mangá. E muitos colegas mandaram outras sugestões, né? Agradeço aí as sugestões, devagarzinho aí, terminando Spectreman, eu vou procurar alguma dessas coisas para ler também. Muito obrigado a todos vocês que mandaram sugestões aí, tá? E pode continuar mandando, a gente vai receber de bom grado aí também, tá? E aí, no dia que eu for lendo, se eu gostar, eu falo aqui. Se eu não gostar, não faz sentido eu falar. Mas se eu gostar, eu venho aqui e converso com vocês da experiência que eu tive. Olha só. Vou mostrar aqui rapidinho, para vocês entenderem o contexto da coisa. A fala, né, da repórter Adriana Araújo no programa Entre Nós, da Band. Inclusive, que era, assim, vi o vídeo, na verdade não vi na Band, mas vi lá no canal Coleções e Caos do Pernizeiro e acabou que eu achei pertinente da minha reles opinião, que não serve para nada, sobre o assunto, tá? Dá uma olhadinha aqui no vídeo. Precisamos falar de como as redes sociais, de como as ondas, de como o efeito manada que os algoritmos vão criando desejos pra gente, a gente acha que está escolhendo pela gente mesmo, como a gente está sendo influenciado por essas ondas. Vale para homens e mulheres. Vale para homens que entram em ondas de colecionar, na fase adulta, bonequinhos e joguinhos de celular e videogame, que passam horas na frente da televisão. E vale para mulheres que consideram um bebê de plástico, um boneco, um filho, a ponto de recorrer à justiça, como nesse caso de pedir licença maternidade. Então, nós estamos distantes daquilo que a gente precisa debater. Saúde mental. Então, viram aí? De modo geral, o que ela coloca? Que ela faz a comparação aí, né? De quem usa o bebê reborn aí para ir no posto de saúde, marcar consulta.
para quem quer pensão, enfim, né? Trabalha aí com esse universo, digamos, do bebê reborn e coloca a gente que coleciona bonequinho, videogame, não falou de revistinha, mas se ela lembrasse, acho que ela ia falar também, no mesmo pacote, né, de quem tem um distúrbio mental, de que tem um problema, de que se deixa levar aí pelo algoritmo, né, se deixa lá no efeito manada, vai seguindo aí o que um faz, todo mundo vai fazendo. Mas assim, a fala dela, até coloco no título, né, assim, e tá errada? Bem, esse e tá errada, essa pergunta, ela é um pouco, como se diz, pode ser polêmica, né? Mas assim, vou dar minha opinião aqui. Eu não tenho nada contra, eu acho muito tranquilo a pessoa que tem a sua coleção, né, de bebê reborn, por exemplo, de bonecas. Qual a diferença de bonecas e bonequinho action figure? Não vejo nenhum. Inclusive um amigo meu, a mãe dele pediu uma bebê reborn para ele de presente. E ele falou assim, não mãe, pode deixar que eu vou dar para a senhora. E quando começou essa confusão toda, ele falou assim, cara, eu não vou dar mais para minha mãe não, porque eu tenho medo que o que vai acontecer. Aí eu conversando com ele, falei assim, cara, sua mãe coleciona? Não, ela tem um monte de boneca, coleciona, então é uma boneca para ela. Não, você pode ficar despreocupado que ela não vai tratar, não vai dividir a herança sua com o bebê reborn, pode ficar despreocupado. E olha só, eu tenho aqui também meus bebê reborns aqui, olha só. Tem o meu Lanterna Verde, o Hal Jordan, eu sei como fiquei, né, o ET. E assim, embora eu não leve para passear, eu não coloque no carrinho, mas qual a diferença, né, para as pessoas que brincam disso de forma saudável, tem grupos, né, em relação a gente que coleciona bonequinho, olha, essas bandas de bobageira aqui. Eu acho que não tem muita diferença. Acho que o grande problema é quando a gente faz com que a gente começa a achar que isso realmente tem vida, isso realmente é mais importante que as pessoas ao nosso redor, e aí sim começa a complicação. Apesar da repórter ter colocado que o simples fato de colecionar, né, ou de jogar o videogame, que seria uma coisa infantil, né, na visão dela, e o simples fato disso já é uma doença mental, é claro. Vou discordar profundamente, né? Eu acredito que para muitos de nós a coleção é justamente o contrário. Ela é justamente uma válvula de escape para você não ter uma doença mental. É um hobby, né? É um momento de descontração, de aproveitamento, digamos assim, de memórias. A questão da nostalgia, não vou nem colocar assim que você volta ao passado, mas você abre a janelinha e você olha o passado, e poxa, ali ó, aconteceu dessa forma, lembranças. Então acredito que assim, a coleção em si, né, não vejo realmente nenhum problema. Agora, não vi a reportagem toda, mas aparentemente ela não toca nesse assunto, mas existe sim um risco de isso se tornar um problema mental para a gente. Quando que isso pode acontecer? Quando a gente começa a tratar a coleção mais ou menos como a gente brinca, né, que se trata o bebê reborn. É quando a gente pega, por exemplo, e deixa de pagar as contas da casa porque eu preciso comprar aquele bonequinho, né? Eu deixo, por exemplo, de ter um lazer com a família porque eu preciso comprar aquele bonequinho, porque ele precisa estar na prateleira, porque senão eu não vou conseguir fechar o set. E quando a gente chega nesse ponto, aí realmente a gente corre o sério risco de ter problemas, né? Passar por algum distúrbio. E isso muitas vezes, o colecionador em si, ele passa isso silenciosamente, né? Por que eu falo silenciosamente? Porque ele compra, vai colocando ali, e normalmente, para a grande maioria de nós colecionadores, a gente não tem tantas pessoas no nosso convívio do dia a dia que também colecionam. Quando eu falo assim, aquela pessoa que você encontra durante a semana, todo dia, que você bate papo, que você trabalha junto. Normalmente as pessoas que colecionam também, que a gente tem assim, uma aproximação,
por conta da coleção, são pessoas que a gente não conhece fisicamente. São as pessoas que a gente vê pelo YouTube. Então assim, às vezes a gente cria alguns vínculos pelo grupo do WhatsApp, grupo de compra, enfim. A gente cria esses vínculos, mas a gente... são pessoas que não estão no nosso dia a dia para falar assim, bater aquela mão assim, ó. Amigo, para um pouquinho, dá uma olhadinha, acho que você está extrapolando. Então assim, eu, por exemplo, eu sinto falta disso. O motivo, inclusive, de ter o canal aqui no YouTube, o Que Há Velhinho, é justamente para poder conversar com outras pessoas sobre isso. No meu dia a dia, a maioria das pessoas que vê, de repente, a coleção, olham e assim, são dois extremos, né? Nossa, você tem isso tudo, que legal e tal, como é que foi a história disso tudo? E você tem o outro lado. Nossa, mas é muito criança, nossa, mas que besteira. Então você tem esses dois extremos. Então assim, eu sinto falta de pessoas com que a gente possa conversar sobre isso. Por exemplo, a questão do mangá, né, que eu me propus a ler o mangá. Pouquíssimas pessoas que eu tenho no meu dia a dia para poder conversar sobre isso. E provavelmente as sugestões que eu recebi dificilmente viriam das pessoas que eu convivo no meu dia a dia. Da mesma forma que conhecer um boneco, conhecer um carrinho, uma coleção. Mas é esse ponto, a gente precisa de ter assim, as nossas âncoras dentro do colecionismo. O que seria uma âncora? Você saber assim, estabelecer limites, saber alguém para poder falar assim, dar aquela puxada de corda. E nem falo só no sentido financeiro, mas no sentido realmente assim de não fazer com que isso aqui deixe de ser plástico, papel, resina, metal, o que tudo isso aqui é, para que a gente comece a tratar como um ser vivo, né? Como realmente assim, alguém que faz parte da família, porque não é. Essa é a verdade, não é. Então a gente precisa ter muita compreensão sobre isso. Então, apesar da fala da repórter aí, eu discordar, né? Assim, de certa forma até acho uma fala preconceituosa, né? Mas não deixa de ter um fundinho ali de possível verdade que a gente precisa realmente ficar atento para não cruzar a linha, né? Porque senão aí deixa de ser o hobby, deixa de ser a terapia e passa a ser o motivo da terapia, passa a ser realmente ali uma doença, tá? Então assim, o papo de hoje era mais falar rapidinho sobre isso mesmo, tá? E se, é claro, se de repente essas prosas que faz alguma diferença para você, tá? Deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal. Fiquei feliz aí, olha, passamos de 600 pessoas aqui que fazem parte desse bate-papo. Tá? Então assim, são 600 pessoas que apesar de eu não conviver no dia a dia, são 600 pessoas que falam assim, poxa, tem 600 pessoas por aí afora e de repente param para me ouvir, que de repente eu falei alguma coisa que foi interessante e que fez alguma diferença dentro do colecionismo, tá? Então agradeço a vocês aí mais uma vez, Joy Collection, muito obrigado pela referência que você fez lá e mais uma vez, eu sei que já falei isso várias vezes, mas toda vez que eu vejo o Poderoso Chefão, eu lembro de você, eu tenho crise de riso. Eu vou até te pedir permissão para se você deixar eu fazer aqui um recortezinho daquilo e colocar no vídeo aqui no canal, fazer um react, que sinceramente para mim é hilário demais aquilo lá. Pessoal, valeu, um abraço para vocês aí do estagiário, cuidado para vocês não entrarem, cuidado para vocês não fazerem Adriana Araújo ter razão, nada de distúrbio mental, beleza?